Cerrar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, respirar profundamente, nos tranquilizando, percebendo que estamos na casa espírita, que podemos nos concentrar no nosso espírito, deixando de lado tudo que é material, tudo que é frugal, que pouco nos auxilia na nossa vida e que às vezes nos perturba. Deixemos de lado as inquietações, a dor, a dúvida, nos concentremos em nós, nos conectando à espiritualidade aqui presente e pedindo a ela que nos encha com o seu amor, nos envolvendo em seus fluidos amorosos. Pai, concede-nos a oportunidade de estudarmos Teu Evangelho e que juntos possamos entender Tuas palavras para aplicarmos em nossa vida cotidiana. Amigos de luz, estejam conosco, assim seja. A preleção de hoje é sobre honrar pai e mãe. Coube a mim esse tema, e é um tema tão lindo, tão maravilhoso, que nos toca o coração se realmente nós pudermos entender o que Jesus quis dizer com isso. Eu vou apenas ler o trecho, está aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Vejam que interessante. Jesus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e não amar a vosso pai e a vossa mãe. Se a gente pensar sobre isso, por quê? Não devemos amor aos nossos pais? Como filhos, a palavra amor não faria mais sentido? Por que será que Jesus disse honrar? O decálogo de Moisés já continha essa lei máxima: honrai vosso pai e vossa mãe. No Velho Testamento e no Novo Testamento, essa passagem é colocada mais de uma vez. Quando pensamos sobre isso e sobre o verbo honrar, o que vem à nossa cabeça é o dever para com os pais, o respeito, a obediência, a resignação. Amar para nós, no estágio evolutivo que nós estamos, talvez não seja tão simples. Amar é algo que nos faz bem, nos faz sentir seguros, nos faz sentir sublimes, nos faz nos aproximarmos do Criador. Quando entendemos o que é amor, quando realmente é aquele amor sem julgamentos, aquele amor que olha para o outro como alguém tão belo e tão importante quanto eu, não importa o que ele faça. Aquele amor que está acima de quaisquer coisas mundanas na terra. Então, por que Jesus disse honrar e não amar? É muito simples entender o significado disso quando pensamos sobre a família. A passagem tem a ver com parentesco, com a família espiritual e a família sanguínea. Nós sabemos no Espiritismo que nós temos esses dois tipos de família. Aquela com quem encarnamos na Terra, que tem aquelas pessoas com as quais convivemos e conviveremos. E aquelas que convivemos em algum momento, tanto em outra encarnação, quanto no mundo espiritual. Talvez a família terrena seja aquela com que convivemos na espiritualidade, mas não sabemos. A família é algo extremamente importante. Porque se a máxima do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, que significa que devemos amar o nosso irmão, como Jesus nos amou. Esse amor que dedicamos àquele que não conhecemos ou que é com quem apenas convivemos, ele deve ser ainda maior quando dirigido
aos nossos familiares. É fácil amar pessoas que gostamos. É fácil amar pessoas com quem nos afinamos. É muito fácil. Eu gosto dele, então eu o amo. Mas e quando é alguém que te traz perturbações, preocupações, alguém que te tira daquele caminho, aquele que te deixa sem dormir? E quando é alguém que causa em você o pior que você enxerga em você? E quando é alguém que não te faz bem, porque aquele campo magnético que o rodeia é cheio de energias nocivas, deletérias, que te prejudicam. E quando não há afinidade fluídica entre vocês? Como amar alguém que você sente repulsa? Por isso Jesus nos ensinou: honra. As pessoas que estão conosco nesta encarnação, ligadas a nós pelos laços de família, estão conosco porque certamente devemos a elas e elas a nós. A ligação que existe entre nós e aquela pessoa, ela é muito importante. Ela é talvez de várias outras encarnações. Ela é algo que vocês vêm tentando, vida após vida, reajustar, corrigir, mas não conseguem. E você continua a nascer na mesma família com aquela pessoa. E você não entende. Por que estou sujeito a isso? Deus criou a possibilidade da encarnação em família, porque era a única forma de garantir que espíritos que precisassem se reajustar, se amparar, que precisavam estar juntos para um aprendizado mútuo, eles não teriam escolha. Você pode até se afastar da sua família, mas ela ainda é sua família. Você ainda os mantém como irmãos. Eles ainda fazem parte das pessoas com as quais você convive. A família é algo extremamente importante. Divaldo Franco, ele dá uma palestra muito interessante sobre a família. E ele fala da mãe dele. Ele fala da mãe dele com tanta ternura e tanto amor que é emocionante ouvi-lo falar. Ele conta que a mãe dele, quando ficou grávida dele, já estava na menopausa. E por conta disso, o médico recomendou que ela abortasse, porque ela corria risco de vida. E a mãe dele disse ao médico: não, porque o meu papel como mãe é dar a vida pelo meu filho. E se a minha vida corre risco, essa ainda é minha responsabilidade. E ela decidiu, após vários abortos que ela tinha tido, seguir com a gravidez de Divaldo Franco. Vejam, pessoal, a beleza. O Espiritismo nos ensina que tudo que acontece ao nosso redor, conosco e com as pessoas que estão próximas a nós, tem uma razão. A responsabilidade de um pai e de uma mãe é imensa. Deus confiou a nós um espírito, alguém que temos a obrigação de cuidar, alguém que temos a obrigação de ensinar o caminho, alguém que temos a obrigação de guiar. Não importa o quão ingratos sejam os filhos, os pais sabem que cabe a eles guiar aquele espírito. Deus nos deu essa responsabilidade e não podemos fugir dela. E se você tem um filho que é problemático ou uma filha que é problemática, esteja certo, ele nasceu na sua família porque você provavelmente é responsável por aquele problema que ele tem. Nada é por acaso na obra divina. Todos os caminhos são cruzados e entrelaçados, de forma que o amor cubra a multidão de pecados, de forma que o reajuste aconteça. Se aquele seu filho é problemático, aprende com ele. Utiliza a oportunidade de estar ao lado dele, de ensiná-lo. Porque o mínimo que devemos esperar dos pais é que aquele espírito que chegou à Terra naquela encarnação, ele possa retornar ao plano espiritual após finda sua encarnação um pouquinho melhor do que ele encarnou. E se pudermos conseguir que os nossos filhos trilhem um caminho melhor, evoluam de alguma forma,
seremos vitoriosos. E quanto aos filhos, esse amor que os filhos devem ter aos pais. A fila para encarnar na Terra é imensa. O mundo muda cada vez mais, a tecnologia avança, o egoísmo cresce. As pessoas às vezes ficam tão envolvidas com o imediatismo, com o que acontece no momento, ou se envolvem tanto em notícias tão tristes que a gente vê em redes sociais, a forma como a notícia avança, toma conta. Todo mundo sabe o que acontece no minuto em que aconteceu, porque as pessoas filmam e colocam na internet. Então as pessoas vivem com medo. E o medo faz com que elas pensem: como que eu vou trazer um filho ao mundo se esse mundo é tão triste? Mas nós espíritas sabemos. O mundo é difícil porque estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Ele só é assim porque nós o fazemos assim, por causa do orgulho e do egoísmo, as grandes chagas da humanidade. Mas os espíritos que estão aguardando uma oportunidade de encarnação precisam dela. A única forma de nós evoluirmos, de buscarmos a nossa melhora, o nosso progresso, aprendizado, desenvolvermos a nossa inteligência, é aprendendo. E a única forma de aprendermos é encarnarmos. Nós, espíritos que somos espíritos da Terra, estamos aqui agora e devemos esta oportunidade da encarnação a nosso pai e a nossa mãe. Não importa o quão falhos eles são, não importa o quantos erros cometeram, não importa absolutamente nada se são pais que não cuidam, que abandonam, que fazem o que for. Eles deram a nós a oportunidade da encarnação. Sabem quantos estão esperando por ela? 2/3 dos espíritos da Terra não estão encarnados agora e aguardam pacientemente a sua vez. E nós, este 1/3 que estamos aqui, o que faremos para garantir que a encarnação que estamos vivendo não seja perdida? O que faremos quando chegarmos no mundo espiritual e formos cobrados daquilo que planejamos, daquilo que deveríamos fazer? Devemos ser gratos. Se o meu pai é difícil, se a minha mãe é complicada, se o meu irmão não tem jeito, pouco importa. São espíritos que foram colocados conosco por uma razão. Os ensinamentos do Evangelho nos dizem que muitas vezes no plano reencarnatório, Deus providencia que um espírito menos adiantado nasça numa família de espíritos um pouco mais adiantados. Porque aquela família mais adiantada puxa o menos adiantado. Isso é pedagogia. É pedagogia. Pensem sobre isso. Imaginem se você tem uma criança que tem deficiências de aprendizado e tem dificuldades. E aí você pega essa criança e isola ela das outras que têm facilidade e coloca ela com outras que têm dificuldade. Como que uma vai ajudar a outra? Então, numa sala de aula, você coloca uma criança com dificuldades com outras que têm facilidade, para que as que têm facilidade auxiliem aquela que tem dificuldade. É a lei da escola da vida. A pedagogia nos ensina isso. A educação nos ensina isso. Então, por que nós, espíritos imperfeitos como somos, se nós sabemos disso, Deus não sabe? Pensem sobre aquelas pessoas que precisam de você. Aquela pessoa que você sabe que não tem jeito. Será que ela realmente não tem jeito? Pensemos sobre quão gratos somos aos nossos pais. O quanto agradecemos a eles pela oportunidade de estarmos aqui. É sobre este parentesco que esta passagem quer dizer. É sobre ela que Jesus falava. Jesus, como todos nós, nasceu numa família na Terra. Como era a família de Jesus? Como era sua mãe, seu pai, seus irmãos? Como era? Pois a Bíblia conta para nós a história de quando Jesus, nesse capítulo, honrar pai e mãe, quando ele dá esse ensinamento, ele está numa casa rodeado de parentes
E aí chega uma multidão, porque onde Jesus estava, a multidão chega, se acumula e quer ficar perto de Jesus. E aí ele se enfia no meio daquele povo todo, e aí chega a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles tentam entrar na casa, mas eles não conseguem, porque tem uma multidão muito grande, e pedem para chamar Jesus que está lá dentro. Quando dizem a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, e o chamam, Jesus responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E quando nós lemos essa passagem, a gente pensa, mas como? Jesus queria dizer o que quando ele disse isso? Jesus está desmerecendo o amor de mãe de Maria. Nós estamos falando de Maria, um espírito extremamente evoluído, o espírito que aceitou a missão de receber Jesus. Imagina ela aceitar essa missão de receber Jesus naquele tempo. Ela sabia que o filho dela ia sofrer. Ela sabia que o filho dela ia sofrer muito. Ela sabia que a missão dele era imensa, impossível. Mas ela aceitou mesmo assim. E Jesus também sabia disso. Mas Jesus aproveitou este momento para dar o seguinte ensinamento. Os meus irmãos e a minha mãe e o meu pai são todos aqueles que estão comigo. São todos aqueles aqui na terra. São aqueles que realmente fazem por mim algo que eu desejo fazer por eles. Jesus queria mostrar que os laços sanguíneos são apenas sanguíneos. Era isso que ele queria mostrar nessa passagem. Ah, mas são apenas e por isso a gente não precisa se preocupar com eles? Não, é o contrário. Eu acabei de explicar. Só estou tentando trazer para vocês uma explicação de porquê dessa resposta de Jesus. Os irmãos de Jesus tinham um pouco de receio em relação a ele. Não eram como Jesus. Os irmãos deles viam quanto ele aparecia e se incomodavam um pouco com isso. Era natural para a evolução daqueles espíritos. Eles achavam que Jesus não tinha espírito. Então, o que acontece? Naquele momento, Jesus quer dar uma lição e mostrar para nós que a família sanguínea, ela é a que está aqui conosco na Terra, mas se ela está, é porque precisamos honrá-la, amá-la e nos dedicarmos a ela. Maria é um espírito muito reconhecido pela maioria das religiões, não é? Nos espelhamos em Maria, por tudo que ela fez, por tudo que ela foi. Às vezes nos esquecemos de José. José, homem extraordinário. Naquele tempo, aceitou aquela missão tão difícil. Porque enquanto Maria carregava o fardo de Jesus, José carregava o fardo de Maria. José cuidava da sua família. Ele era um pai que não faltou. E apareceu para ele várias vezes o anjo do Senhor orientando ele. Vai embora daqui agora, fuja para tal lugar, se esconda aqui até o nascimento de Jesus. Ele aparecia para José. E José, Maria, acorda, vamos, no meio da noite, naquelas tempestades de vento e areia que tinham naquele local, naquela época, José ia protegendo a sua família. Com Jesus pequenininho nos braços de Maria, José estava lá, protegendo. Ele é pouco citado, mas ele era um pai que realmente entendia a importância de cuidar da sua família. Ele não entendia a missão de Jesus, mas ele entendia a sua responsabilidade como pai. E se José e Maria entendiam a sua responsabilidade, nós também precisamos entender. Todas as vezes que tivermos problemas familiares, que sentirmos dores, que nos sentirmos desesperados, desamparados, porque não sabemos o que fazer. Ser pai e mãe não tem uma receita, não tem um livro, ninguém nos ensina como é. Todos nós acreditamos que as dificuldades da vida são as que estão fora do lar, mas as maiores estão dentro de casa. Manter a harmonia da nossa família, cuidar para que nossos filhos sejam felizes, porque o que os pais querem é que os filhos sejam felizes. E é interessante notar que as famílias, elas são um círculo que não termina. Hoje estamos encarnados aqui. Somos pais e mães dos nossos filhos ou somos filhos dos nossos pais e mães, mas na próxima encarnação
Pode ser que inverta. Nossos pais serão nossos filhos. Não sabemos, mas isso já aconteceu por várias e várias encarnações. Essa família, ela fica encarnando dessa maneira na Terra até que nada há mais para reajustar ali. Ou encarnam juntos, por amor, por necessidade, aquela família espiritual. Então, às vezes, vemos na família irmãos que são muito unidos, muito ligados, e percebemos que há ali um vínculo de família espiritual. Ou vemos irmãos que não se dão de jeito nenhum, e percebemos que há uma necessidade de reajuste. É a beleza do Espiritismo. Todos nós somos privilegiados porque sabemos disso. Sabemos que se um filho meu está me dando muito problema, o que devo pensar é: meu Deus, muito obrigada pela oportunidade de auxiliar esse espírito na sua senda evolutiva. Vou abraçá-lo com todo o meu amor. E se eu tenho pais difíceis, o que eu devo fazer é proporcionar a eles os mimos que eu puder. Não importa o que fizeram, não importa como agiram, são espíritos em evolução como eu. Pais, mães, filhos, espíritos em evolução. E se eles erram, é com eles. Responsabilidade pelos erros deles é deles. Cabe a mim ampará-los, principalmente na velhice, quando eles precisam do nosso apoio. Não importa o que fizeram, eu vou ampará-lo, porque eu sou espírita, sou cristão, eu entendo os ensinamentos de Jesus. E se eu for capaz de amar aquela pessoa que me magoou, que me prejudicou de alguma forma, sabendo que a lei divina me colocou na vida dela com uma razão específica, da qual eu não me lembro, eu poderei sim ter sucesso na minha jornada, nesse momento de aprendizado que estou vivendo na Terra. E às vezes sofremos tanto, mas o sofrimento é a melhor escola. Aprendemos pela dor ou pelo amor, mas nós sempre escolhemos a dor. Infelizmente, no nível evolutivo que estamos, sempre escolhemos a dor. Sempre não, na maioria das vezes. Escolhemos a dor. Não escolhemos o amor. Porque se você olha com amor, nada importa. Não tem orgulho, não tem nada. Eu só preciso fazer o meu papel. Então, a partir de agora, vamos pensar sobre as pessoas que estão conosco nesta encarnação. Todos aqueles. Será que eu realmente estou fazendo o possível por essas pessoas? Será que realmente eu estou honrando a missão que me foi dada antes da encarnação? Será? Não importa a posição em que eu estou. Se sou pai, se sou mãe, se sou filho, se sou filha, se sou tio, vizinho. Vizinho não, porque vizinho nada a ver com a minha. Mas avó. De alguma forma, Deus nos colocou juntos. E se Deus nos colocou junto, é maravilhoso. O universo nos uniu. E o que podemos fazer? Sermos gratos. A ingratidão é algo que pesa muito nos corações de pais e mães, de avós e avós. A ingratidão. O não reconhecimento por tudo que recebemos. E nossa mãe e nosso pai está sempre ali por nós. O que faremos por eles? Seremos gratos. Joana de Ângeles tem um livro incrível, maravilhoso, chamado Psicologia da Gratidão. É tão belo quando conseguimos ser gratos. E a lei da reencarnação nos permite traçarmos na espiritualidade planos para corrigir tudo que fizemos de errado, porque não somos santos. Cometemos vários erros em função do nosso aprendizado. Deus sabe disso e nos perdoa. Mas Deus não pune. A punição não é algo real. Deus nos dá oportunidade de aprendermos. E quando recebemos essa oportunidade de uma forma tão linda, reclamamos. Porque fomos obrigados a nascer naquela família novamente. Deus nos dá a oportunidade, às vezes, de colocar conosco pessoas com dificuldades extremas, que precisam de mais auxílio nosso. Permite que a gente dê um upgrade na nossa evolução. E a gente não aproveita, a gente reclama.
Deus nos dá a oportunidade de nos dar parentes difíceis, sogra, sogro, e nós reclamamos. Não aproveitamos a oportunidade para nos burilarmos. Somos uma pedra, um carvão, e precisamos cada vez mais nos burilarmos, nos tornarmos os diamantes que Deus sabe que poderemos ser. Então, quando a prova surgir, quando a dor surgir, quando o sofrimento aparecer, devemos lembrar que nada acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não permita. Tudo é para nossa evolução, nosso aprendizado. Tudo para nosso burilamento moral, para nossa evolução. E se soubermos ser gratos, poderemos hoje fazer algo para os nossos pais. Poderemos hoje dedicar um momento de oração. E não se esqueça, dentro da nossa casa é muito importante a construção do Evangelho no lar. O Evangelho no lar que une a família, que aproxima aqueles espíritos, porque somos espíritos. E ali no Evangelho, lendo as passagens da Bíblia que Jesus nos trouxe, podemos refletir sobre ela em família. Uma vez por semana, façamos o Evangelho, reunamos a nossa família, falemos sobre as dificuldades da nossa vida e como um pode ajudar o outro a vencer. E se tivermos alguém na família que nos causa dor, oremos por ele. Vamos pedir a Deus que nos ajude a ajudá-lo. O que eu posso fazer, meu Deus? Essa é a reflexão. Honrar diz respeito a inicialmente respeitar, mas nós, com a nossa evolução, seremos capazes de amar, como Jesus nos amou. E agora convido a todos para uma prece de encerramento. Amigos espirituais, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando sobre os ensinamentos de Jesus. Que Jesus tenha misericórdia de nós, que nos ampare, que nos auxilie, que nos mantenha unidos em favor do próximo e da prática do bem. Obrigada a todos aqui presentes por estarmos refletindo sobre a palavra de Jesus e que possamos aplicá-la todos os dias em nossa vida. Recebendo as energias benéficas do passe, que possamos manter esses pensamentos elevados para que essa possibilidade de receber essas energias seja ainda maior e que cultivemos o amor em nossas vidas. Obrigada, Mestre, por estarmos aqui unidos. Assim seja. Muito obrigada. Espero que todos tenham uma ótima noite.